Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós nos temos aqui no trono da Tua graça. Entregue-me a mim, vaso vazio nas Tuas mãos, Senhor. Tu dizes na Tua palavra que nós devemos diminuir para que Jesus Cristo faça grande. Senhor, a obra é Tua, a palavra é Tua, o poder é Teu, o povo é Teu, Senhor, a casa é Tua, templo material, templo físico, templo espiritual, é tudo Teu, Senhor, e desde agora eu consagro para Ti, de Ti veio e para Ti vai. Seu Santo Espírito, nós Te convidamos. Assim diz o nosso grande mestre, Adonai, Jesus Cristo, Senhor, a cabeça da sua igreja. Vós sem mim nada podeis fazer. Seu Santo Espírito, nós Te convidamos. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em nós. Toca em nós, move como te apraz, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai grande, Pai santo, Senhor, do óleo da unção, Deus Todo-Poderoso, derrama agora do óleo da tua unção sobre toda esta casa. Senhor, quebra todo o jugo de toda casta, de toda magnitude, de toda denominação, vindo de norte e sul, este e oeste. Trava, Senhor, batalha no mundo do Espírito. Tu és o Deus que peleja por nós. Nós clamamos, Senhor, e pedimos peleja contra todos aqueles que pelejam contra nós. Senhor, pleiteia contra todos que pleteiam contra nós. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso refúgio, nossa rocha, nossa fortaleza, nosso escudo. Em Ti confiamos, em Ti, Senhor, nas Tuas mãos nos entregamos com toda a fé, toda a confiança, pois Tu dizes, chegai no trono da graça com confiança, porque fiel é o que prometeu. Nós confiamos em Ti, Senhor, Tu és o nosso pastor, e nós acreditamos que nós não vamos sair do trono da Tua graça sem a Tua bênção. Acima de tudo, Senhor, bênçãos espirituais, sabedoria, revelação, discernimento, conhecimento, força, disciplina, poder, unção de Deus que quebra todo o jugo. Senhor, derrama sobre o Teu povo, derrama sobre mim, derrama sobre toda essa criança, derrama sobre todo esse altar e toda a Tua casa, Senhor, e complete, Senhor, peleja contra tudo quanto é inferno, treva, maldição, que se levanta contra o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, os portões do inferno não prevalecerão contra a vestida do corpo de Cristo. Sobre esta palavra, nós repreendemos a todo principado, toda a potestade, todas as forças espirituais de maldade nos lugares celestiais. Nós repreendemos todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome do meio, não só neste século, mas também no vindouro. Nós repreendemos tudo quanto é obra do oculto, de toda magnitude, de toda denominação, de toda casta, vindo do norte, sul, leste ou oeste, dos quatro cantos da terra, que se tem levantado contra esse ministério do Senhor, contra a glória do Senhor que se resplandeceu, contra o poder, contra o amor de Deus, para um povo que Ele mesmo escolheu, para ovelha do seu pasto, porque está escrito, não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. Em nome de Jesus, Senhor, rendemos toda a glória e pelo poder que há no Teu nome, nós repreendemos toda a caixa do inferno agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a interferência satânica contra o poder da palavra de Deus, eu repreendo e aniquilo pelo poder que há no sangue de Jesus, esse sangue que derramou, gota a gota por cada um de nós, e rasgou o véu do pecado, e selou o pacto, no nome do Senhor Jesus, nos deu a vida, nos reconciliou com o amor do Pai. Esse sangue poderoso, eu clamo sobre todos nós, inunda, Senhor, todo esse edifício, com o Teu poderoso sangue, com o sangue de aliança, com a Tua fidelidade, com o Teu código de honra, Senhor, em nome de Jesus, e nos honra, Senhor. Tu dizes na Tua palavra, honra-me a mim e eu te honrarei. Senhor, eis-nos aqui buscando a Ti, em primeiro lugar, buscando a Tua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado, Senhor, segundo as riquezas da Tua glória. Desde agora, Senhor, supra a necessidade da Tua casa, supra a necessidade do Teu povo, das Tuas famílias, supra a necessidade das Tuas crianças. Senhor, Santo Espírito, opera, Senhor, em cada um deles, põe o espírito de paz, de gozo, alegria, mansidão, humildade, opera, movimenta como te apraz. É a Tua casa, Senhor, e somos os Teus servos. Fala, Seu Santo Espírito, e nós ouvimos. Entramos nos Teus atos, Senhor, pedimos perdão, Senhor. Você diz, Senhor, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, minha iniquidade, perdoa tudo quanto eu tenho feito, Senhor, tem entristecido o Teu coração. Eu sei que a minha iniquidade, todo o meu pecado, está todo ele, Senhor, diante de mim. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha iniquidade,
Eu reconheço quanta irreverência eu tenho estado, eu tenho andado na tua presença. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu ergo a minha mão para ti, Senhor, sem ira nem contenda, e clamo da tua infinita misericórdia. Só tu, Senhor, tens compaixão do jeito que tu tens. O teu amor é o tal amor incondicional, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas é um amor que nunca falha. Senhor, eis-me aqui, clamar desse amor, da tua misericórdia, para que tu me enchas, Senhor. Mas lava-me, Senhor, antes me lava e purifica-me com hisopo. Senhor, perdoa, sustenha minha alma com o teu espírito voluntário. Lembra-te, Senhor, que eu sou pó, eu sou nada, e tu és tudo. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. Tu és aquele que ostenta a coroa da vida eterna. Tu tens tudo. Tu és o pastor da minha alma. Tu és aquele que tem poder para matar o corpo e atirar a alma no inferno. Mas eis-me aqui, clamando a tua misericórdia. Eu clamo misericórdia, Senhor. Receba, Senhor, o meu louvor, o meu coração contrito. Eu oro e clamo. Une, Senhor, o meu coração ao teu amor, do teu santo nome, para que eu aprenda a reverenciar a tua santidade, tua majestade, a tua soberania absoluta, total, no céu, na terra, debaixo da terra. Eu aprenda a reverenciar a tua excelência, a excelência de sabedoria, a excelência do poder, a excelência do teu amor, a excelência da tua humildade, a excelência da tua bondade, a excelência da tua fidelidade, que é o teu código de honra. Obrigado, Pai Santo, por tudo aquilo que tens feito, que apesar da tua glória, tu te importas comigo. Apesar dos meus pecados, tu te importas comigo. Tu velas das tuas palavras para fazer cumprir. Moves o céu e a terra para que eu me arrependa. Eu hoje me arrependo, Senhor. Eu arrependo-me de tudo que eu tenho feito contra ti. Perdão, Senhor. Ajuda só, Pai. Abençoa, Senhor, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Como é que eu sei que tu me perdoaste? Porque tu disse na tua palavra que tu és o único que tens poder para perdoar o pecado. Tu dizes na tua palavra que tudo aquilo que nós oramos, crendo no coração, e nos é feito, então isso nos é imputado por justiça. Por isso, Senhor, recebemos agora o teu perdão e te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Não há Deus como tu,
justo, Tu és digno, Senhor. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, em nome de Jesus. Oh Senhor, molda nosso coração. Molda nosso coração, Senhor, para nós amarmos assim. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos a amarmos uns aos outros, como Tu nos amas, Senhor. Ensina-nos a perdoarmos uns aos outros, como Tu nos perdoas, Senhor. Ensina-nos a sermos humildes uns com os outros, como Tu és humilde para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser tardio, a irarmos uns contra os outros, como Tu és tardio a irar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a suportarmos-nos uns aos outros, como Tu nos suportas, Senhor. As nossas arrogâncias, as nossas soberbices, mas, Senhor, Tu estás no controle. Começa hoje a trabalhar em nós, Senhor. Começa a arrancar de nós todo esse opróbrio, toda essa arrogância, essa soberba, esta altivez que se levanta contra o conhecimento do poder da Tua palavra, que é viva e eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. Ajuda-nos a aceitá-la, Senhor, tal como ela é. Não tirarmos um tio, nem acrescentar o outro. Não amarmos a parte que diz que Tu és amor, mas amarmos também a parte que diz que Tu és justiça. E nós estamos a viver, Senhor, a era da Tua justiça. Estás a limpar as Tuas igrejas. Eu sou Tua igreja. Limpa-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Amassa-me, Senhor. Mas molda. Se tiver que partir, parta, Senhor. Mas faz um vaso novo e salva, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Porque foi por isso que Jesus Cristo, Ele desceu do seu trono, despiu da sua coroa, despiu do seu manto, da sua majestade e desceu a terra como servo, humilhou-se a si mesmo até a morte da cruz. Ele foi perseguido, Ele foi humilhado, Ele foi injuriado, Ele foi massacrado, Ele foi crucificado, Ele foi humilhado na cruz, mesmo já crucificado, mas Ele perdoou na cruz, Senhor. Quem tem poder para amar assim? Ensina-me, Senhor, a amar. Ensina-me, Senhor, a suportar a todos aqueles que injuriam, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a perdoar como Tu perdoaste até na cruz, porque eu sei que enquanto eu estiver a amar, enquanto eu estiver a perdoar, enquanto eu estiver a suportar, enquanto eu estiver a ajudar, a humilhar-me, eu sei que Tu estás a trabalhar a meu favor, porque Tu és um Deus justo. Tu dizes na Tua palavra: não vos vingueis a vós mesmos, minha é vingança, eu vos vingarei, minha é vingança, eu vos recompensarei. Senhor, ajuda-me, Senhor, a ficar firme nas Tuas promessas. Ajuda-me, Senhor, a ter fé para crer na Tua justiça, porque Tu dizes na Tua palavra: se eu creio, eu verei a Tua glória. Senhor, ajuda-me, eu quero ver a Tua glória. Ajuda-me, Senhor, a fazer a caminhada de fé, a conhecer-te mais a mais. Ensina-me, Senhor, a como operar na sobre excelente grandeza do poder do Teu amor, para que eu possa ver a Tua glória se resplandecer na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Satanás, dobra teu joelho, em nome de Jesus. Na minha alma não tens poder, no meu pensamento, na minha mente, no meu cérebro, no meu sistema cognitivo, no meu consciente, no meu subconsciente. Tu não tens poder. Na minha alma, no meu coração, nos meus ouvidos, na minha boca, em todos os meus órgãos, internos, subalternos, exteriores, físicos, não tens poder, porque Jesus Cristo foi Ele quem suportou a cruz. Ele humilhou-se e aguentou a cruz, a morte de cruz, até o fim. Não desistiu de mim e pagou o preço de todos os meus pecados. Eu fui comprado, não pelo preço do ouro, não fui comprado pelo preço da prata, eu fui comprado pelo preço do sangue de Jesus. Esse sangue lavado que me resgatou da maldição da lei e me transportou para o reino do amor do Pai. Esse sangue tem valor, este sangue tem poder, este sangue é o sangue de vida, este sangue é o sangue de vitória, este sangue é o sangue de liberdade. Eu fui comprada e fui colocada à direita do Deus o Pai, sentada com Jesus
cima de todo principado, todo potestade, todas as hostes espirituais da maldade, no lugar celestial. Eu fui sentada, eu estou sentada acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Eu não posso ser conquistado, eu não posso ser derrotado. Eu tenho a natureza de Deus, eu tenho o Filho de Deus em mim. É o sangue, esse sangue derramado na cruz do Calvário, que me comprou, me reconciliou com o amor do Pai. Ele corre nas minhas veias, Ele está a correr nas minhas veias, está-me a sarar, está-me a libertar, está-me a curar, está-me a limpar, está-me a purificar, está a fazer-me de novo, está a rejuvenescer-me, está a regenerar-me, está a santificar-me, está a me dar desde já vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a injustiça, vitória sobre o mundo e toda a sua riqueza e toda a sua concupiscência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dobra o teu joelho, Satanás, dobra o teu joelho, inferno, dobra o teu joelho toda a obra do oculto, de toda a casta e magnitude, contra a minha vida, contra a minha alma, não tem poder, eu já fui comprado, eu já pertenço, eu tenho o selo de Deus, eu tenho o selo de Deus, eu tenho o selo de Deus, Deus tem o meu nome escrito na palma da sua mão, em nome de Jesus. Eu tenho dono, eu tenho pastor, Jesus Cristo, Ele é meu pastor, e nada me faltará, não me faltará segurança, porque Ele assim diz: todo aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu habito nos esconderijos do seu Altíssimo, e a sombra do Onipotente eu descanso. Confundido, disparatado, ficam todos aqueles que me perseguem, porque não me perseguem, perseguem a Jesus Cristo, tal como o Saul perseguiu aos cristãos, e Jesus Cristo o apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim ele vai confrontar, ele vai pelejar, ele peleja com todos aqueles que me perseguem, todos aqueles que querem comer as minhas carnes, todos aqueles que querem ver a minha morte. No nome do Senhor Jesus, é Ele quem pleiteia, é Ele quem peleja pela sua igreja, pelo seu povo, pelas suas famílias, pelos seus jovens, pelas suas crianças, pelo suprimento de todas as nossas necessidades. É Ele quem peleja pela nossa saúde, é Ele quem peleja pela sua glória, porque nós somos a glória dos céus, nós somos a glória de Jesus Cristo, nós somos a glória, nós somos a sua igreja que Ele diz: minha igreja amada, varoa valorosa, varão valoroso, esposa tem bom ânimo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, semente esforça e tem bom ânimo, não te espantes, não, porque eu sou contigo todos os dias, ao entrar e ao sair, em nome de Jesus. Aleluia! Todo lugar onde a planta do meu pé pisa, Deus me tem dado, nem homem prevalecerá contra mim, pois meu Deus é comigo todos os dias da minha vida. Sou forte e tudo nas passará, não desanimo nem tenho medo, o Senhor meu Deus é comigo, por ali em teu
Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Você tem um bocadinho com Deus. Fala com Ele. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece cada um de nós. Foi Ele quem nos escolheu para a ovelha de seu pasto, não fomos nós que o escolhemos. Então fala com Ele por um bocadinho. Fala com Ele por um bocadinho, amado. Creia somente nele. Nós não o vemos, mas Ele é um Deus vivo. Nós não o vemos, mas nele vivemos. E nele vivemos, nele tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Se você crê, você verá a glória de Deus. Nós vemos Jesus em tudo. Quando nós clamamos, e Ele se manifesta a nós de todas as maneiras. Muitas das vezes não da maneira que nós queremos, não da maneira que nós esperamos. Por isso é que é bom estarmos pertinho dEle. Por isso é que às vezes devemos ficar um bocadinho quietos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele é santo, Ele é gentleman. Ele é um Deus muito seleto, entre aspas. Ele aparece muito devagarinho. Por isso é que temos que nos acalmar, nos aquietar, para dar lugar a Ele, para podermos ouvir as respostas às nossas petições. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, e perdoar, morreu na cruz, para nos dar vida, ressuscitou para mostrar a redenção. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, oh, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos, meu Senhor, do meu que vivo está, Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos honra, glória, louvor e te agradecemos de todo o coração pela Rude Cruz e pelos seus frutos, pelos frutos de Rude Cruz. Me salvou, Senhor. Me salvou toda a família. Em nome de Jesus. Vamos nos sentar, amados, por um bocadinho. Então, este é o tempo em que nós estamos a viver tempos trabalhosos, tempos tenebrosos. Nós estamos nos finais dos tempos. Jesus Cristo está às portas. E é o tempo de... deixa eu estar.
Deixa eu estar aqui. Bem? Não faz mal. É tempo de nós fazermos a todo tempo autoexame. Em que nível nós estamos de relação, como está a nossa relação com Deus. Se nós realmente estamos a nos santificar, porque Deus é santo e o nosso pecado fere a sua santidade, e sem santificação ninguém verá a Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos, nossas atitudes, nossas ações, se estão de acordo com a palavra, se nós realmente amamos a Deus e o que é que estamos a fazer para provar esse amor a Deus. Se bem que Deus conhece-nos, Ele sonda os corações, esquadrinha os rins, Ele tem poder para ver as intenções, para discernir as intenções dos corações, em cada atitude, em cada sentimento, em cada pensamento. Deus discerne as intenções, mas Ele mesmo assim Ele quer ver os frutos. Ele quer ver o que é que nós estamos a fazer para realmente provarmos o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O primeiro mandamento é um mandamento que tem que ser cumprido, não é um protocolo. Amados, há diferença entre protocolos e há diferença entre leis, entre mandamentos. Mandamento é lei, a lei tem que ser cumprida. Mandamento é lei. Protocolos são regulamentos, são regras que nos levam a cumprir a lei. Então, há um número indeterminado de protocolos, de regras, de regulamentos para nós cumprirmos o primeiro e o segundo mandamento. E um dos primeiros e segundo mandamento, amados, é o perdão. Perdão do pecado de um irmão, porque se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. E perdão não é uma opção. Perdoar-nos uns aos outros, perdoar os pecados uns dos outros, não é uma opção. Eu perdoo se eu quiser, se eu não quiser eu não perdoo. Não, está errado. É uma condição para a nossa salvação. É uma condição. Se nós queremos realmente ver o reino dos céus, se nós queremos realmente tomar posse do lugar que Jesus disse, a casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar os lugares. Se realmente queremos tomar posse dessa promessa, nós temos que cumprir os mandamentos na íntegra. Nós temos que levar a nossa vida com Deus a sério. E este é o tempo, este é o momento. Já não é o momento de nós brincarmos as igrejinhas, porque Jesus Cristo, Ele está às portas. E Ele está a dizer que Ele está aqui. Ele está aqui. Aqui vem Jesus, saudemos o Rei Jesus, demos glória, honra e louvor ao Rei Jesus, perante sua majestade, erguemos nossas mãos, te adoramos, louvamos e amamos, Rei Jesus. Deus te mestre, receba uma então, é tempo de cada um de nós levar a sério o pagamento do preço da nossa salvação. A salvação, a vida eterna foi grátis, mas nós temos um preço a pagar, santificação, amados, sem a qual ninguém verá a Deus. Não, estes amados, Deus assim diz, deixai as criancinhas virem em mim, pois delas serão o reino dos céus. Então eles estão já a ver como é que eles estão a disciplinar-se, eles estão a ver o que é que vão fazer para poder então começarem a pregar. Então é isso que estão a fazer aqui na minha pasta. A minha pasta, a pregar, a pôr na parede, é isso. Está aí uma grande beleza, na boca não. Então, é muito importante que cada um de nós dediquemos à salvação da nossa alma. Amados, vir à igreja
muitos dizem que não precisam, porque têm comunhão com Deus em casa. Ora, comunhão com Deus em casa, Deus visita todos, onde quer que nós o clamamos, Ele aparece, desde que estejamos com o nosso coração singelo e desejamos mesmo a sua presença. Mas ele levanta um templo e treina, capacita, unge o líder e envia o líder e coloca assim como uma pedra da esquina. É para que todos, isso tem um propósito, não é? Ele aparece a cada um de nós no culto, individualmente, quando clamamos, mas Ele ama quando todos nós viemos num todo, em coletivo, e numa só voz, unidos, exaltemos a sua soberania, exaltemos a sua majestade, exaltemos o seu poder, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu amor que cheira todo entendimento, as suas qualidades, as suas virtudes, que nós o louvemos, salmodiemos, o adoremos em espírito e em verdade. Oi, já está a ficar uma festa, já chega. Muito obrigada, meus amores, muito obrigada por toda a ajuda, mas agora já chega, estão dispensados. Estão dispensados, porque a festa já está a partir para um outro. Primeiro, ajuda-me só aqui, se eu tira só aqui a minha parte. Deixa eu estar aí à frente, mas tira só a parte. Peço perdão aqui em casa. É que temos aqui uns novos futuros pastores que já estão a ocupar a cadeira da frente. Então, eu gosto muito de crianças, gosto muito de estar na igreja infantil e eu peço perdão por ser criança, mas eu tenho um alibi. Jesus Cristo disse: aqueles que não forem como uma criança não herdarão o reino do céu. Então, eu tenho um alibi. Ora, então, nisto tudo, ao fazermos um autoexame, é muito importante que lembremos da parábola do rico e do Lázaro. Lembremos também, já falamos na lição passada, no domingo, durante o nosso culto, foi um culto fantástico, o poder de Deus foi grande, novos servos se entregaram, se rasgaram no altar do Senhor, entregaram as suas vidas para servir a Deus. Louvado seja, o nome do Senhor seja grandemente exaltado. Então, é tempo de nós fazermos um autoexame e lembrarmos daquilo que Jesus disse, o que iria acontecer. Aquele que prevalecer até o fim será salvo. E aquele que não prevalecer, aquele que não cumprir o primeiro e segundo mandamento. O primeiro e segundo mandamento tem muitos requisitos por dentro. Dentro do primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E o segundo mandamento é amar o nosso próximo, nosso irmão, aquele que é próximo de nós, amar a ele como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós desejamos para nós devemos fazer ao outro. Para cumprir estes dois requisitos, isso está em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta, ou seja, é o cumprimento, é o passaporte. Se nós cumprirmos, é o passaporte para a salvação e vida eterna. E Deus, se nós não cumprirmos, Jesus ilustrou-nos, Ele deixou-nos uma ilustração de como seria o inferno, como é o inferno. Nós não conhecemos, e todas as pessoas que lá foram parar, ninguém veio cá nos avisar. A única forma que nós sabemos que elas estão lá são esses espíritos, demônios que estão a vaguear por toda a terra, nas regiões espirituais. São muitos, amados, são milhões de demônios, nós cruzamos com eles. Aquele que tem o dom de ver que Deus dá, amados, até é desagradável ver. É terrível. O mundo do espírito é terrível, é tenebroso. Eu gostaria de pedir que, se pudesse passar de mim esse cálice,
ou seja, se Deus pudesse me tirar, não é? Porque às vezes é mesmo tenebroso ver, não é? Às vezes Deus tem misericórdia de nós, mas isto também é um instrumento de trabalho. Aqueles que têm o dom de visão, dons de sonho, é um instrumento de trabalho. Não é o dom para nós nos envaidecermos. Aliás, não há nada de envaidecer com esse tipo de dom, não é? Porque Deus não nos mostra só coisas boas, mas nos mostra coisas terríveis. E há coisas que a gente fica, eu pelo menos, há coisas que eu fico abalada, fico mesmo abalada. Terríveis, não é? Então, isto serve para nós de guia. Todos os servos de Deus que têm o dom de profecia, têm o dom de visão, normalmente todos os intercessores têm dons de sonhos, têm dons de visão. E Deus mostra, é como um instrumento de trabalho, não é? É como um instrumento de trabalho. Como nós precisamos, por exemplo, da Bíblia para pregar, o dom do sonho e de visão é um dom que os intercessores precisam, porque Deus usa deste dom para poder mostrar, olha, ora por este. Ele mostra em fotografias, mostra em imagens, numa tela, ele mostra na tela, não é? Com este. Então, se ele mostra uma pessoa, dependendo da estrutura, de como ele mostra, é para orar. Não é? Como aos intercessores, ele mostra assim, mostra as pessoas às vezes a morrer, a gente tem que intervir a orar. Então ele fala conosco assim, é um instrumento de trabalho, não é nada para se envaidecer, não é nada, eu não sei porque que o servo do Senhor se envaidece com dons, amado. É de Deus que para Deus vai. E uma das coisas que vai fazer com que muita igreja vai ficar é a autoexaltação, a vaidade com os dons. Os dons são de Deus e Ele dá como instrumento para a glória dele. Então temos que entender, temos que ter disciplina no ministério e temos que entender o propósito de cada coisa e temos que entender a soberania absoluta de Deus. Ele não se deixa escarnecer. Nós, pelo fato de sermos servos, e que ele chama de amiguinho, nós, pelo fato de sermos Ele, ter nos escolhido a nós não a Ele, pelo fato de dele ser um Deus de amor, não nos dá o direito de abusar desse dom, não nos dá o direito de abusar da bondade, da fidelidade, do amor dele, porque está escrito, Jesus disse, Deus não se deixa escarnecer. Então nós precisamos é momento que nós servos, é momento que discípulos de Deus, é momento daquele que decidiu que quer ter a salvação e vida eterna, começa a fazer um autoexame, e isso é algo que tem que ser feito todos os dias. Ao fim do dia, tem que fazer um balanço. O que é que nós fizemos hoje que não deveríamos ter feito? O que é que nós fizemos que nós acreditamos que vai contribuir para ter moedas no barco do amor do Senhor, no coração do Senhor, e cumprimos assim Mateus 6,19, que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Então vamos ver aqui em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que é a parábola do rico e do Lázaro. É a parábola do rico e Lázaro. Eu expulso todo o espírito do mundo no nome de Jesus. Dobra o teu joelho e sai desta sala em nome de Jesus. Então, já estão. Nós estamos num momento, claro que toda a Bíblia ela fala de escatologia. Nós estamos a falar aqui de escatologia. O que é escatologia? São eventos que estão para acontecer com a segunda vinda de Jesus, que está próxima. Então é um momento em que as igrejas realmente têm que falar acerca do arrebatamento. É um momento em que as igrejas devem falar do que nos espera. Se nós obedecermos, nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, é o momento de nós, igrejas, pregarmos santificação, arrependimento das obras mortas, acerca do pecado. É o momento de a igreja falar do poder do sangue de Jesus para nos ajudar
a livrar-me do pecado, porque Jesus Cristo ele me disse, sobre o pecado eu te fiz mais do que vencedora. Ele me falou quando eu não conseguia fazer jejum, não tinha fé para fazer jejum, e ele me apareceu e disse-me, sobre o pecado eu te fiz mais do que vencedora. Então eu aí tive uma fé que vence o mundo e já faço jejum, e com muita alegria digo mesmo, eu já fiquei 3 dias seguidos sem comer e sem beber. Para quem não conseguia fazer jejum o dia todo, ficou 3 dias, bem, para mim é uma festa. Eu faço a festa sozinha, não preciso de ninguém para fazer a festa, o Espírito Santo me ajuda. Então, esta parábola, vamos também ter em conta as cartas que Jesus Cristo deu pelo seu Espírito quando revestiu o apóstolo João para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, que é a Esmirna, que é a de Sardes, a Tiatira, a da Éfeso, a Laodiceia, estas igrejas todas, não é? São 7. Nós temos que ter em conta estas igrejas, examinarmos para saber aonde é que nós nos enquadramos, porque destas 7 igrejas, só 2 estão em condições para subir. Só 2, só um bocadinho mais. Alô? Senta-te. Perto da mãe. Obrigada. Jesus está passando por aqui. Ele me falou. É o poder de Deus. Obrigado. Ai, mas não posso poder. Ai. Isso. Yeah. Bate palma para Yannick. Sou forte e corajoso. Não desanimo nem tenho medo. O Senhor, meu Deus, é comigo. Por onde quer que eu vou. Palma para Yannick. Yeah. Então, já que os ânimos estão mais calmos, as criancinhas na casa do Pai, então nós temos que examinar-nos entre essas igrejas, onde é que nós estamos. Entre estas 7 igrejas, só 2 estão prontas para subir se Jesus Cristo vier hoje. Só a igreja de Esmina e a da Filadélfia. Eu tenho a honra de ser a igreja de Filadélfia. O Senhor me concedeu essa honra e eu vou me esforçando muito, embora no pouco, não é? No pouco, de acordo com o recurso que eu tenho, eu vou me esforçando. Não é fácil, mas a glória, o gozo que há, as pessoas às vezes devem dizer, mas não, o gozo que há é porque há uma meta, há algo que me espera, eu tenho um propósito pela qual eu posso chorar hoje, mas a alegria vem de manhã. Todo crente deve ter isto em mente. Com Deus, o nosso choro dura só uma noite, a nossa tristeza dura só uma noite, e durante essa noite Ele está a nos consolar. Durante essa noite estamos tristes, estamos abatidos, estamos embaixo. Se nós cremos no poder do amor, da fidelidade, da misericórdia de Deus, nós sabemos que hoje, nós também eu às vezes digo, Senhor, hoje estou assim, eu quero ficar assim. É também uma oportunidade para eu descansar a minha cabecinha, ficar quietinha, não tem ninguém me chatear o telefone, abandono toda a gente e fico quietinha. Se bem que eu não tenho esse privilégio que tenho os meninos, mas quando os meus filhos crescerem, amados, eu vou me fechar, porque eu gosto de estar comigo, não é? E agora que eu tenho Deus, com o Espírito Santo comigo, com Deus, o Pai, com a minha palavra, com tudo, eu gosto. Eu usufruo de um bom silêncio. E às vezes, naqueles dias que menos bom, aí o silêncio vem mesmo a calhar. A solidão vem a calhar. É solidão entre aspas, mas é o prazer que há para nós nos organizarmos, para nós nos encontrarmos, para nós meditarmos, para nós
termos uma comunicação conosco mesmo, e fazermos uma meditação em como nós estamos, não é? Examinarmos a nós mesmos, corrigirmos a nós mesmos, enchermos do poder de Deus e lermos outros livros que nos edificam, que nos fortalece, outros conselhos, porque está escrito na Bíblia que no meio de conselhos há sabedoria, há poder, há força, há esperança, há sucesso, há prosperidade. Então, outros conselhos baseados na palavra de Deus que nos edifica, que é viva, eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. Então, é tempo de nós levarmos a nossa vida de crente muito a sério, porque trata-se da nossa alma, salvação da nossa alma, que nós não podemos comprar na prateleira do supermercado, não podemos comprar num hospital, porque o médico estragou, o médico vai consertar. O médico não conserta a alma, amado. O médico ainda conserta o coração, mas é parte física. O espiritual, a coisa não vai, tem que ser mesmo com Deus. Tem que ser com Deus. Só com Deus seremos vencedores. O inimigo expulsa e derrota. Então, celebra a sua vitória. Deus reina, pois ele travou a batalha e o seu povo libertou. Com a palavra o inimigo matou e o mundo reconhecerá que só com Deus seremos vencedores. Tudo que tem a ver com a alma, amados, é só com Deus. É só com Deus. Então vamos dar o preço à nossa salvação, à salvação da nossa alma. Então tenha em conta isso. A parábola do rico e do Lázaro e as 7 igrejas. É para nós nos examinarmos. Jesus Cristo está às portas, Ele está vivo, Ele está a caminho. Então diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Mendigo, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aquele mendigo ficava à espera quando iam deitar o lixo no contentor para ele procurar. Quantas pessoas, quantas famílias, não é, por detrás da casa de ricos, quantas famílias vão aos contentores à procura. Isto, Jesus Cristo ilustrou, mas isso acontece. Isto acontece na África, na Europa, em todo lugar. Não é? Até crianças à procura de um pão nosso de cada dia dos contentores. E é isso que está aqui a dizer. Não é? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio do Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Amados, destino. Até temos aquela música de Santo Tomé, destino, vou ter força para passar. Salomão, só tem culpa. É o destino. O destino tem força e o destino tem culpa. Mas não, Deus nos dá a colher. O nosso futuro está nas nossas mãos, amados. Nós dizemos está na mão de Deus, mas Ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos onde é que queremos ir. Por isso é que o futuro está nas nossas mãos. Por isso é que nós devemos escrever o nosso futuro. Nós devemos traçar o nosso futuro e ser fiel àquilo que nós traçamos. Se nós escolhermos uma vida santa com Deus, então temos que ser fiel, temos que estabelecer esse alvo. E todos os anos, ao invés de nós, quando chegar ao final de cada ano, na passagem do ano velho para o ano novo, eu tenho por hábito, antes de conhecer Jesus, tinha esse hábito de estabelecer alvo. A princípio de janeiro, eu escrevia que neste ano eu tenho que alcançar isto. E amados, na minha força, eu não conhecia Deus, eu alcançava. Às vezes não tudo, mas muitas das coisas que eu escrevia para alcançar durante este ano, eu trabalhava duro, mas eu mantinha focada, nada me distraía daquilo que eu queria, mantinha focada no alvo,
tudo que era distração para impedir-me de alcançar esses alvos, eu punha tudo para correr e conseguia. E quando conheci Jesus no ministério que eu estive, isto veio de acordo quando o líder do ministério lançou o livro Escreva o Meu Futuro. Isto foi de acordo com a minha necessidade, porque eu já fazia isto. Então eu deliciei-me muito. Para ser sincero, amados, não li o livro. Não li, mas comprei muitos e evangelizei e ofereci muitos. Escreva o futuro. Então todo crente é o momento de nós escrevermos o futuro. É o momento de nós estabelecermos o alvo com Deus. Como crente, o que é que eu quero? Eu quero atingir esse alvo, eu quero estar em Jesus, eu quero ter direito à salvação e vida eterna. Então, o que é que eu preciso eu fazer? Então, estabelecer esse alvo e traçar a meta para atingir este alvo. Para atingir este alvo. Nós costumamos a pôr o alvo, eu tenho que comprar uma casa. Amados, isso é coisa material e Deus sabe que nós precisamos. Nós estabelecemos o alvo, aí eu quero comprar, aí eu quero casar este ano. Às vezes o marido nem bateu a porta, aí eu quero casar este ano e Deus vai abençoar. Amados, isso é coisa da terra. Deus tem lá guardado para cada um de nós. Deus tem um marido para cada mulher. Independentemente de muitos homens estão a virar ao contrário, a tornar-se gay, muitas mulheres estão a tornar-se lésbica, o pecado está a encobrir a terra. Apesar de muitos homens estarem a negligenciar a chamada de Deus, apesar de muitas mulheres estarem a negligenciar a chamada de Deus, Deus ainda tem um marido para cada mulher, uma esposa para cada homem. Se você crê, então toma posse. Então, nós temos que estabelecer esse alvo e não nos desviarmos. Vai aparecer tribulações? Vai, amados. Mas Jesus diz, muitas podem ser as tuas aflições, mas eu te livrarei de todas, porque você entrou num compromisso comigo. Você entrou num contrato. Quando nós decidimos seguir a Deus, Jesus pega e sela, Espírito Santo confirma, nós entramos num contrato com Deus. E a fidelidade de Deus é o código de honra. Ele vai tudo fazer para nos proteger, para nos livrar, para nos abençoar, para nos curar, para nos sarar, para nos dar livramento, para suprir nossas necessidades, para nos justificar de toda a culpa. Ele vai fazer tudo, vai mover o céu, vai mover o inferno rouba, ele obriga o inferno a devolver aquilo que roubou, não só a 30, mas a 100 vezes tanto, não é? Muito acima daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E isto tudo para provar a fidelidade dele na nossa vida. A palavra dele não volta para trás vazia. Ele promete, ele cumpre, ele tudo faz para cumprir. Se nós estabelecemos, se nós temos este alvo, amados, pergunta a você mesmo qual é o teu alvo a partir de agora. Pergunta qual é o meu alvo na vida. Qual é o teu alvo na vida? Meu alvo é seguir louvando a Ele, adorando a Ele, amando a Ele, adorando, servindo a Ele. E isto é um compromisso que só com Ele no trono da minha vida é que eu vou conseguir. E para isso acontecer, eu tenho que estar sempre perto dEle. Eu tenho que negar o mundo, tenho que renunciar ao mundo e a sua beleza, a sua concupiscência. Eu tenho que negar o pecado. Ele sabe que eu sou fraca, ele sabe que eu não sou perfeita. Mas está escrito, o apóstolo Paulo diz mesmo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Onde nós não podemos, Ele vem e nos ajuda. Por isso é que Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, põe a mão que eu te ajudo. Mas tens que dar o primeiro passo, tens que dar um passo de fé, tens que tomar uma decisão, tens que ter o poder de decisão, de terminar a andar com Deus, de terminar a negar o pecado, é a renúncia, é a abnegação, de terminar a ter uma vida de resiliência, amados. Uma vida de resiliência. O que é uma vida de resiliência? Resistir ao pecado. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Amados, resistir ao diabo é resistir ao pecado.
é resistir às tentações, é resistir à desobediência, resistir às irreverências, é resistir tudo aquilo que nós sabemos que abomina o coração de Deus. E isto nos dá um espírito de resiliência. E a única forma que nós temos de resistir ao pecado, resistir ao mundo, resistir à irreverência, à insubmissão, de sermos arrogantes, soberbos, a única forma que nós temos é tendo uma vida santa e de comunhão com Deus. Deus diz muita comunhão, muita união, muita bênção. Ele ministra muita união, muita bênção. Isto quer dizer muita oração, muita meditação, muita leitura, muito ouvir a palavra. Né? Isto é fazer a caminhada de fé, isto é escrever o teu futuro, isto é você estar a desenhar, você estabelecer o alvo, está a fazer todos estes, a preencher todos esses requisitos que te vão levar, conduzir a atingir este alvo e tomar posse da coroa da vida lá no céu, onde Ele tem guardado para cada um de nós. E antes de Deus chegar, Ele nos faz experimentar a plenitude da sua glória. O que é a plenitude da glória, amados? É nós termos bênçãos, coisas que até nós não pedimos a Ele. Ele nos acrescenta-nos a paz. Amados, a paz é a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter. A paz. Até temos essa música de Santo Bento que diz: comemos sambe com cloção limpo, saúde cabe, o mecânico coção suso, na valefa. Ou seja, quando nós podemos ter toda a riqueza do mundo e ter tristeza no coração, não ter felicidade, não ter paz, de que nos valeu essa riqueza toda? Estamos doentes, nem podemos comer. Estamos, é só gastar dinheiro em doenças, em enfermidade. Corremos médico, vamos para tudo quanto é país e não há solução. E a todo tempo temos dinheiro que podemos comprar o mundo, mas o dinheiro não compra a nossa salvação. O dinheiro não compra a paz. Por mais dinheiro que tenhamos de comprar uma ilha deserta para sairmos e ficarmos longe de todos. Quando chegamos à ilha deserta, o que é que temos lá? O que é que vamos fazer com uma ilha deserta? Temos tudo, mas quem é que supre a necessidade da nossa alma? Quem é que vai preencher? É só Deus quem preenche, amados. E nisto não há dinheiro que pague, é de graça. Exige um sacrifício. É o sacrifício de resiliência, é o sacrifício de abnegação, de renúncia. É um sacrifício de caminhar com Deus, de fé em fé, de combate em combate, de valor em valor, até por uma trocar. Então, nisto, você vai ver, isto resume-se àquilo que Jesus Cristo nos trouxe nesta parábola. No versículo, vamos ainda ver. E aconteceu, no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Por isso é que eu digo, mais vale ter pouco, mas ser feliz e ter um lugar guardado, do que ter muito e nada. Porque o rico ou pobre, se ele, sendo eu rico ou pobre, nós quando morremos, o nosso corpo vai para um lugar só, amados. O nosso corpo apodrece. Você pode embalsamar. Morreu mesmo. Você não consegue levar a riqueza toda. Acabou, morreu, acabou, tudo ficou, amado. Há pessoas que dizem, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que comer tudo de bom, eu tenho que comprar. Ei, fica tudo. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação e parar onde Jesus Cristo diz que vamos parar agora? Agora vamos ler mesmo a série. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico. O rico foi parar o inferno. O pobre morreu, foi parar no céu. Lá está no seio do Abraão. O Abraão foi profeta de Deus, servo de Deus, amigo de Deus. E morreu e foi para Deus. O pobre morreu e foi para Deus. O rico morreu e foi
para o inferno. E clamando, disse, o rico no inferno não aguentava. Então ele clamou. Amado, presta atenção, porque isto está a acontecer àqueles que foram já lá parar, estão arrependidos de não terem submetido a Deus. Amados, milhões de pessoas morrem todos os dias e muitas delas sem salvação. Isto não é brinquedo. Você e eu estamos num país em que há direitos humanos, em que os direitos humanos são, e há a lei de direitos humanos e ele é respeitado na medida do possível. É um país que não tem guerra. Minimamente há emprego, amados. Glórias a Deus. Há países que estão debaixo do fogo, amados. Israel está debaixo do fogo. A Ucrânia debaixo do fogo. E muitos outros países debaixo do fogo. Então vamos apreciar isso. Vamos, só por isso, vamos dar glórias a Deus. E nisto podemos comparar o inferno e o céu. Nós estamos num país sem guerra, nós estamos num pedaço de céu, amado, num pedaço de paraíso. Aqueles que estão debaixo do fogo, na guerra, estão no inferno, estão no ar. Então aprecie aquilo que se a tua vida está muito mal, você grita, para e pensa. Compara, faz comparação. E dá graças a Deus por aquilo que você tem. Você tem um teto, você está de saúde, você tem um emprego, ganhe bem ou ganhe mal, mas esse emprego te dá um pão nosso de cada dia. Agradeça a Deus. Tenha um coração sempre grato. E clamando, Abraão disse, meu pai, tem misericórdia de mim. Estão a acompanhar? O rico que morreu foi para o inferno, ao Hades. Ele clamou e disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda ao Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vocês estão a ver o que é inferno? Chama, que arde sem parar. 24 sobre 24 horas, eternamente. Eternamente. Por isso é que eu digo, todos aqueles que recusam a deixar o pecado estão a brincar com o inferno na terra. Estão a brincar com o inferno na terra. E então ele disse porém Abraão. O Abraão respondeu então ao clamor do rico. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Pronto. Acabou-se. Pronto. E o Abraão disse-lhe, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. Já viu? O Abraão estabeleceu a diferença entre os dois. O rico, durante o tempo que ele viveu na terra, ele tomou posse de toda a sua glória, toda a riqueza, ele abraçou a riqueza. Ele lembrou-se que o Abraão, quando o Abraão esteve em vida, ele procurou por Abraão, ele procurou pela casa de Deus. Ele lembrou-se que por trás da casa dele havia um mendigo que estava sempre à espera do lixo dele que caísse no contentor para ir procurar se havia lá alguma coisa para ele se sustentar. Ele lembrou-se que esse mendigo tinha necessidades físicas, precisava ter saúde. O dinheiro que ele teve, ele tirou algum e foi dar a pobre. Ele nunca lembrou de fazer caridade. Então ele abraçou, ele comeu tudo aquilo que ele tinha direito. Ele preferiu, ele escolheu o mundo e toda a sua glória. Então, se ele escolheu o mundo e toda a sua glória, então é parte dele. Ele não tem que reivindicar mais nada. E o mendigo não teve nada. O mendigo só teve o resto. Teve humilhações, teve doenças, teve injustiça, rejeição,
críticas. O mendigo, esta foi o oprório, foi a parte do mendigo aqui na terra. Ninguém lhe ajudou e ele acabou por morrer. Então, o que é que Deus diz? O que é que Jesus disse lá no Sermão de Montanha? Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Então o mendigo morreu com sede de justiça e foi para o seio do Abraão e ficou farto da vida em vida com abundância e vida eterna. Quando nós abraçamos toda a riqueza, toda a glória desse mundo, Jesus, quando vier, a nossa alma está cheia do mundo, amado. A nossa alma, nosso coração está vazio de Deus. Está cheio de pecado. Está cheio de peçonha. Está cheio de vaidade, de autoexaltação, de inveja, do espírito faccioso, de altivez, que se levanta contra a sabedoria, contra o plano de Deus para salvar toda a humanidade. Então não há lugar para Ele. Ele, quando vier, vai nos ficar, amado. Por isso é tempo de nós fazermos um autoexame e começar a esvaziarmos o nosso coração, a nossa alma, de todo o lixo, de tudo aquilo que está a fazer separação entre nós e Deus. Esvaziarmos de cargas espirituais pecaminosas que roubam a glória e o amor de Deus e nos carregam para o inferno. Então, e além disso, o Abraão continuou. Ele disse: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em toda a tua vida, e Lázaro recebeu somente males. E agora este é consolado e tu és atormentado. Aquele que não pratica justiça, aquele que pratica o mal, é atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. O Abraão disse: por mais que eu quisesse ajudar, eu não posso. Eu não tenho poder para salvar. Quem salva é só um debaixo do céu, só em nome de Jesus Cristo. Salva. E onde eu estou e onde tu estás, eu não posso transpor-me para lá, nem tu podes transpor para ali. Então eu não te posso ajudar. Por mais que eu queira que tu venhas, mas eu não te posso ajudar. Aqui na terra. Alô? Alô? Senta. 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 Muito obrigada. Por isso é muito importante que nós nos ajudemos uns aos outros enquanto estamos em vida. Enquanto estamos em vida. Tudo que nós temos que fazer enquanto estamos em vida, tudo de bom, tudo, acumular tesouros no céu, é enquanto estamos em vida, porque depois de morrer já não podemos, já não há nada a fazer. Já não há nada a fazer. Então, e aí ele continuou. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho lá 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Agora ele lembrou-se de praticar o amor. Ele lembrou de praticar o segundo mandamento, para que o pai Abraão mandasse um mensageiro para avisar os irmãos, a sua casa, o seu familiar, para que atentassem para a salvação da alma, para que não viesse também parar onde ele está, no inferno. E olha que o Abraão responde. Disse-lhe Abraão: eles têm a Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Hoje vocês estão aqui na igreja. Ouça a palavra. Ouça a Jesus através da apóstola Ana Leitão. Hoje, se vocês estiverem numa outra congregação, ouça aquele que prega. Aquele que prega está a anunciar que o reino de Deus te é chegado. Então ouça, mas pratique, para que não chegue os dias que não tenhas nele contentamento como o rico está.
como o rico está em desespero eterno. Então ele disse, então o rico ainda lhe disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O que é que ele queria? Que o pai Abraão enviasse, aparecesse aos irmãos, ou mandasse lá alguém que já experimentou a morte, que já sabe o que é aqui, para vir avisar: olha, santifiquem-se, olha, andem no caminho de Deus, vão buscar a Deus, buscar a justiça de Deus, para que a salvação e vida eterna vos sejam acrescentadas. Não brinquem com Deus, porque lá no inferno é assim, 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 assim. Eu estive lá e eu vim vos avisar: santifiquem-se, porque sem a santificação só há inferno à espera. E o que é que o pai Abraão disse? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ora, Jesus Cristo foi o único morto que ressuscitou, amados. Se há alguém que morreu ou ressuscitou, não sei. Mas já houve muita gente que morreu e ressuscitou. Mas não sei se Deus deu-lhes o poder para ilustrarem aquilo que eles viram quando morreram. Eu acredito que não, amados. Muita gente no dia do funeral ressuscitou. Muita gente no dia do funeral ressuscitou. Mas eu acredito que Deus não lhes deu o poder para revelar, porque senão ia estragar a coisa toda. Ia estragar o segredo, ia tirar o poder único da Rude Cruz. O único que desceu, que ressuscitou, foi Jesus Cristo, foi o terceiro dia, não é? E ele é o único que desceu ao inferno. E ele julgou Satanás. Ele condenou Satanás. Ele tomou a chave da morte e nos deu a vida e vida eterna. Então ele é o único que tem esse poder. Ele ressuscitou Lázaro. Mas o Lázaro, não sei, pelo menos na escritura, não diz que o Lázaro explicou onde é que ele estava. Se estava no céu ou no inferno. Então eu acredito que esse poder não é dado a todos aqueles que são ressuscitados. Então Jesus é o único detentor deste poder de revelar o inferno, o que lá tem, e revelar o céu, o que lá tem, senão tudo perde graça. Não se pode revelar tudo. Então se nas igrejas ele já viu o irmão, não é? E nas igrejas há muitos que estão a morrer aí para o inferno, amados. Porque muitos, aqueles que dizem, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Deus me revelou que aquilo que aconteceu a Ananias e Safira, lá em Atos 5, acontece nas igrejas, amado. Muitas vidas estão a ser encurtadas na terra por causa da desobediência e submissão e muito pecado. Quando o pecado já é tanto que abomina o cheiro, Deus já não aguenta. Então Deus decide se ceifa a vida daquela pessoa, se entrega aos atormentadores ou se salva. Porque Ele é o único que tem poder para decidir se quer salvar ou não. E nas igrejas de Cristo, muitos estão a morrer, amados. Isto não é, estão a morrer por causa também, nem todos por causa do pecado. Há muitos que chegou mesmo a hora, Deus quer mesmo levar, perderam a fé. Muitos morrem porque perdem a fé na caminhada, ficam cansados, ficam exaustos da caminhada e não querem mais e desistem. Então Deus leva. Mas muitos é por causa do pecado, para não contaminar mais a igreja. Quando é uma igreja que o líder está bem e no meio da congregação há alguém que não está bem, então Deus, há líderes também que não estão bem, estão a carregar uma multidão para o inferno, dependendo de igreja a igreja, Deus leva, amados. E ele disse que as igrejas não estão-se a perceber
as igrejas perderam o temor. Meninos, não. Eu sei que é difícil. Eles não querem ficar na igreja infantil. São pequeninos. Eu peço perdão aqui em casa. São pequeninos que querem ficar com os pais. Então, deixa eu estar aqui, eu dou conta. Deixa eu estar. E Deus diz que, infelizmente, por falta de temor das igrejas, falta de reverência ao Espírito Santo, a igreja em si, num todo, não está a ter revelação que é Ele que está a levar, para uns terem temor. Tal como aconteceu a Safira e o Ananias, por causa do espírito de mentira que enganaram os apóstolos. Estão cheios de força, cheios de energia. Glória a Deus. Mais vale assim do que inferno. Louvar seu nome, Senhor. Senhor, recebe a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Então, nós precisamos de ter temor, amados. Precisamos de ter temor a Deus. Deus apela às suas igrejas para terem temor, porque o temor do nome do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E é com sabedoria, amados, que nós temos mais amor em buscar a palavra para andarmos no caminho do Senhor. Temos conhecimento do poder e do amor e da vontade de Deus para a nossa vida, e então podemos ter discernimento do amor, como operar no amor de Deus, como operar ali em cada circunstância que aparece. Nós estaremos prontos para lidar com cada circunstância, com cada situação adversa, menos boa que acontece na nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos temor. Hoje, agora, amados, é tempo de começarmos a preparar. A noiva do Senhor sou eu e você. A esposa do Senhor sou eu e você. A mulher amada, aquela em que Ele ama, que adoça a sua boca com louvor, com adoração, sou eu e você. Então Ele quer que você conheça, saiba o que é que te espera se você não se santificar. Saiba o que é que te espera se você não tiver temor a Deus. Saiba o que te espera se você não tiver referência ao Espírito Santo na tua vida, ao Espírito Santo na igreja. Porque não é só reverenciar a Deus na igreja, é na nossa vida pessoal, nossa comunhão com Deus, nossa reverência, a responsabilidade que nós temos, o contrato que nós temos com Deus dia a dia, amado. Dia a dia. E é assim que nós acumulamos tesouro no céu, onde a graça e ferrugem não consomem. Então, amados, o que eu deixo aqui hoje isso chama-se escatologia, isso chama-se são eventos que vão acontecer se nós obedecermos ou se nós não obedecermos. O que é que nos espera? Então você começa hoje a estabelecer um alvo em Cristo, um alvo em Cristo. O que é que você quer ter? Aonde é que você quer ir parar? Se você quer ir parar o inferno, continua a sujar-se mais ainda. Lá as cartas, o apóstolo João continuou a exortar: aquele que estiver sujo, suje-se ainda mais. Lá em Apocalipse capítulo 22, 21 a 22. Toda a igreja que não se quer redimir, a igreja que não se quer limpar, não quer lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois bem-aventurado são os tais que o fazem. A igreja que não quer se sujeitar a Deus, a igreja que não quer ter reverência a Deus, a igreja que não louva e adora a Deus em espírito e em verdade, a igreja que não se preocupa com a salvação da sua alma. Então Deus diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Você que adultera, adultera ainda mais. Você fornica, fornica ainda mais. Você idolatra, idolatra ainda mais. Você mente, mente ainda mais. Você peca, peca ainda mais. Suje-se ainda mais. Enlamiça-se ainda mais. Mas aquele que se santifica, aquele que quer ver a Deus, então os caminhos são estreitos, a passagem é estreita. Então santifique-se ainda mais. Se você faz o bem, faça bem ainda mais, sem cansar. Sem cansar. As tribulações vêm, amados. Porque o caminho de Deus é estreito.
mas Ele é perfeito, amém? Vamos pôr-nos em pé e vamos então louvar a Deus para orarmos um pouquinho no nome de Jesus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha rocha, com Ele eu passo pelo meio do batalhão. Ele adestra a minha mão e me prepara para a guerrilha. O caminho de Deus é perfeito. Vamos lá, todo mundo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor é perfeita. É uma arma escura, é uma arma escura para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e minha rocha. Deus é minha fortaleza e a minha rocha. Com Ele eu passo pelo meio do batalhão. Ele alegra a irmã e me prepara para a guerrilha. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. E quem é o cheiro? Senão nosso Deus. Aleluia. Estou ajudando a cantar, eu não posso. Aleluia. Os consumi e atravessei sob os pés do Senhor. Caíram, mas se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi e atravessei sob os pés do Senhor. Caíram, mas se levantaram. Aleluia. Abre seu Pai querido, pastor da minha alma. Eu entrego-me, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, cubra-me com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas eu esteja segura. Senhor, a minha alma, eu entrego a ti. O meu consciente, o meu subconsciente, eu entrego a ti, Senhor. Cativa para ti agora, Senhor. Deus do céu, Deus da terra, Deus debaixo da terra, aquele que me criou, a sua imagem e semelhança, para o louvor e adoração da sua glória, aquele que me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para eu que creio nele, não pereça, mas tenha vida eterna, aquele que pagou o preço do meu pecado, aquele que me resgatou da maldição da lei, e fez maldição por mim, para que as bênçãos do Abraão cheguem até mim. Eu declaro, Senhor, eu não quero ser maldito, eu não quero me pendurar no madeiro, eu não quero pertencer ao grupo daqueles que se querem sujar, daqueles que querem pecar, daqueles que querem ser como o rico, Senhor. Também não quero ser como Lázaro, porque eu quero, Senhor, ter necessidade suprida para sustentar a minha casa. Eu sirvo um Deus de dignidade, que ama a prosperidade do seu povo. Eu quero ter, Senhor, necessidade suprida. A partir de agora, Senhor, acima de tudo, eu vou priorizar a necessidade da minha alma. Tu diz na tua palavra, segundo as tuas riquezas, tu suprirás todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vem suprir hoje a necessidade da minha alma. Se ela está suja, Senhor, arranca tudo aquilo que entope, tudo aquilo que me previne de ver o reino dos céus. Arranca, Senhor, arranca a cegueira, arranca a mentira, arranca joio, Senhor. Nem que seja o meu pecado, tu diz na tua palavra, o mais vermelho que ele seja, como carne de vinho, tu és poderoso para purificar e
por os meus pecados, por a minha alma mais branca como a neve. Então vem lavar a minha alma, Senhor. Vem enchê-la de Ti, Senhor. Lava e enche. Lava, purifica e enche, Senhor. Enche do Teu amor, enche da Tua misericórdia, enche da Tua benignidade, enche do Teu poder. Derrama o óleo, quebra o jugo do inferno. Derrama o óleo, quebra o jugo das trevas. Derrama o óleo, quebra o jugo da maldição, jugo das más companhias, jugo de idolatria, de tudo quanto é casta, de beleza desse mundo que perece. Senhor, arranca, Pai Santo, arranca, Senhor. Põe o meu coração limpo, Senhor, e une ele ao temor do Teu santo nome. Ajuda-me a vencer o mundo, ajuda-me a vencer a roda dos escarnecedores. Ajuda-me, Senhor, a buscar de Ti, sobre tudo e para tudo, confiar somente em Ti, agarrar no telefone do Teu trono, Jeremias 33, versículo 3, para falar todas as coisas, para derramar a minha alma, para que Tu possas suprir a necessidade da minha alma, Tu possas lavá-la, possas purificá-las, possa encher de Teu amor e pôr unguento para sarar a minha dor, a minha ferida de tanta injustiça pela qual eu vivencio, Senhor, de toda enfermidade, de toda casta, de toda pobreza, toda casta, porque Jesus Cristo já pagou por mim, verdadeiramente. Jesus Cristo, Ele levou sobre si toda a pobreza da alma, do espírito, da mente, das finanças, das minhas relações sociais, familiares, laborais e de tudo quanto é sorte. Se verdadeiramente Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as maldições, toda a enfermidade, toda a fome, toda a pobreza, toda a desgraça, o castigo que me trazia paz, Ele levou sobre Ele, mas pelas suas pisaduras eu já fui sarada. Ele foi imputado por aflito, ferido de Deus, oprimido. O seu amor excede a todo entendimento. Pelo poder das suas pisaduras, mãos cravadas, coroa de espinho, pés cravados, sangue derramado, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que não falhou na cruz do Calvário, pagou o preço por mim e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Eu estou sarada, Senhor. Eu estou sarada no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Eu estou sarada. Eu estou liberta de toda a escravidão do império satânico. Eu estou liberta das belezas e riquezas desse mundo. O mundo está escrito na Tua palavra: não ameis o mundo, nem o que do mundo há, pois todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu recuso-me a constituir-me inimigo de Deus. O Lázaro abraçou o mundo e toda a riqueza do mundo, teve a sua parte, o galardão, ele recebeu aqui do mundo e foi para o inferno. Eu me recuso a ser o Lázaro, também me recuso a ser o mendigo, Senhor. Eu não sou um mendigo, porque Tu me resgataste da maldição da lei. Eu sou o Filho de Deus, eu sou uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu sou rica em sabedoria, eu sou próspera nas obras das minhas mãos. Todo lugar onde a planta do meu pé pisar, o Senhor me dá favores de Deus, choverão para mim, porque eu sujeito a Deus. Eu resisto ao diabo, eu resisto ao mundo, eu resisto ao pecado. Eu sou resiliente, eu oro, eu busco, eu bato no trono da graça de Deus, eu peço sem cessar, eu clamo, eu busco. Por isso o Senhor está a galardoar, porque eu estou a fazer. Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto me será acrescentado. Acrescenta-me, Senhor, tudo que Tu sabes que eu preciso, para que eu não perca a minha salvação e vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina.
minha família. Tudo quanto entrou na minha casa, na minha vida, na minha família, nesta igreja, para roubar, para matar, para destruir. Eu te faço lembrar, Satanás, você e os teus demônios, Jesus Cristo, Ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda casta de demônio. Tu vens a mim com a lança, com a espada, com o escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, minha rocha, minha fortaleza, meu escudo, minha salvação. Nele eu confio, a minha alma, Ele eu confio, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, dele veio, a Ele vai, eu consagro a Ele pertence, operando Ele na minha vida, na salvação da minha alma, pois Ele tem preparado um lugar junto ao Pai para mim. Quem impedirá que eu tomarei posse da minha coroa da vida? Nada, nem ninguém. Se Deus o Pai Todo-Poderoso não poupou Jesus Cristo, seu Filho de gênio, antes mesmo o deu para pagar o preço da minha salvação e vida eterna, não me dará Ele o meu lugar que Ele tem preparado para mim, junto ao Pai. Dobra teus joelhos, Satanás. Eu ordeno, no nome de Jesus, é o Senhor quem peleja as minhas pelejas, é o Senhor quem pleiteia com todos aqueles que se levantam para roubar a glória dele, que se resplandeceu na minha vida, na minha casa, na minha família, desde o dia que eu conheci Jesus, desde o dia que Ele me encontrou e me resgatou da maldição da lei, me transportou para o reino do amor do Pai, pela sua glória, pelo poder do sangue que Ele derramou por mim. Se Ele é por mim, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém. Dobra teu joelho, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai de todas as obras da minha mão. Tudo quanto o Senhor tem preparado para mim, dobra teu joelho nas minhas bênçãos de Abraão. Sai para fora da ação, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, já supriu todas as minhas necessidades. Eu já disse, todas as minhas necessidades, não umas, mas todas, todo lugar onde a planta do meu pé pisar, favores de Deus vão chover para a minha vida, para a minha casa, as obras das minhas mãos. Ele está a fazer florescer e eu estou a ter vitória em tudo quanto a minha mão tocar, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito, poderoso Senhor, vem confirmar agora a minha petição e faça com que ela ministre o coração de Deus e o Senhor responda às minhas orações. E se há ainda em mim algum pecado, algum nódulo do pecado que está a fazer separação entre mim e Deus, em nome de Jesus eu peço, continua, Senhor, a me lavar, a me purificar, porque Tu dizes, Senhor, que a única coisa que faz separação entre nós e Ele é o pecado, é a iniquidade. Senhor, eu não quero estar fora de Ti, eu quero ter o Teu rosto permanentemente sobre mim, Senhor. Continua, Senhor, a olhar para mim, continua, Senhor, a adestrar a minha mão para eu continuar a combater o bom combate da fé e do amor e guardar o meu coração, guardar a minha fé até por uma por outra trocar, em nome de Jesus. Abençoa minha casa agora, Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, abençoa minha mente, abençoa minha casa com a sabedoria de buscar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, para tudo, Senhor, para que todos nós andemos no mesmo espírito e rumemos todos num só barco, remando numa mesma direção, que é caminhando para Canaã, tomando posse da nossa coroa, da vida, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo inimigo de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor na minha vida, no meu coração, na minha alma, na minha casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue de Jesus. Eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue derramado lá na
Vamos continuar aqui a orar um bocadinho com a família em privado. Deus te abençoe. Eu oro para que toda a palavra tenha ido e tenha prosperado para tudo que foi enviada. Pai querido, abençoa o meu irmão. Nós estamos a viver tempos trabalhosos, especialmente nestes últimos dias em que as trevas se levantaram, se reuniram e mancomunaram contra as igrejas de Cristo, mas operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém. Ser firme, ser forte, pois o Senhor teu Deus, nosso Deus, está no trono, pelejando, pleiteando e nos dando vitória a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém.